Até quando for fazer prova, ou lista de exercício, ou qualquer coisa semelhante, já fica organizadinho assim. Olá, tudo bom? Eu sou o professor Fernando e no vídeo de hoje eu vou explicar como montar o cabeçalho de uma lista de exercício ou prova usando o LaTeX. Olha só, dá uma conferida no que eu quero produzir como resultado, tá? Escrevi aqui antes. Eu quero que apareça o nome da escola, nome do professor, aí eu posso escrever meu nome aqui, disciplina e o nome da disciplina, estudante e tal. Eu quero que apareçam essas informações aqui e eu quero escrever isso daqui, que é o exercício 1, se fosse uma lista de exercícios, né? Eu espero que você goste do resultado final, não é um exercício imediato de fazer, tá? Isso aqui que eu estou explicando nesse vídeo, eu demorei alguns meses para conseguir aprender a fazer direito e eu espero que você consiga por meio desse exemplo aí. Se não der certo, só deixar dúvida nos comentários. Estou sempre disposto a ouvir o que você tem a dizer, tá bom? Então, bom vídeo. Beleza, então estamos aqui no Overleaf. Dá uma conferida ali em cima no card que está aparecendo, se você não viu essa construção inicial, tá? E aí a gente vai direto para a construção desse cabeçalho. Vamos lá já no main, o arquivo principal, né? E vamos começar a edição a partir desse begin document. Vou deletar tudo que está aqui para baixo. E vamos escrever assim, sem pretensão nenhuma, só o que está escrito na folha, tá? O que eu quis dizer com despretensiosamente? É escrever sem se preocupar com a forma. Depois a gente estrutura a forma certinho, tá? E aí como que a gente escreve essa questão número 1 aí? Nós vamos precisar do ambiente matemático, tá? O ambiente matemático, lembrando, é esse cifrão. Escrever entre cifrão é escrever no ambiente matemático. Então eu vou escrever aqui, ó, seja F, dois pontos. O R, esse R dos reais, a gente vai escrever assim, ó, MathDS, entre colchetes, o R. Entre chaves, desculpa, o R. Só que para não precisar ficar escrevendo isso daqui todas as vezes, o que a gente pode fazer? Simplificar, transformar isso aqui em um novo comando mais simples de fazer. Então eu vou recortar isso daqui e eu vou lá para o nosso cabeçalho e vou criar uma nova seçãozinha aqui chamada Novos Comandos. Como que é o novo comando? É assim, ó, /new command. E aí a gente tem dois ambientes aqui entre chaves. No primeiro é qual que é o nome desse comando aqui. Eu quero criar um novo comando, eu vou chamar de /rr. E aqui é o que ele vai substituir. Ele vai substituir esse texto aqui, mathds r. O que significa isso? Toda vez que eu escrever /rr, vai aparecer no lugar disso /mathds r. É o que o LaTeX vai interpretar, tá bom? Então eu vou fazer isso para o R e eu já vou deixar pronto para as outras letras aqui também. Se a gente precisar de alguma outra, depois a gente volta e modifica aqui, tá? Então eu vou voltar lá para o main, o arquivo principal, e eu vou escrever assim, seja F de R. Comandinho da seta é o right arrow, /R. Não se preocupe em ficar decorando esses comandos, tá? Se você estiver usando o Overleaf principalmente, porque ó, quando você tecla barra e começa a digitar o comando, ó, right, ele vai dar sugestões para você. Então se você não lembrar, não tem problema, que vai aparecer como sugestão aqui, tá bom? Vamos lá, vou apagar isso. Seja f de r em r definida por. E aí a gente vai escrever f de x igual a x ao quadrado. Para escrever ao quadrado, para escrever elevado a qualquer coisa, o símbolo é esse acento circunflexo, tá? E aí se tiver só um símbolo para aparecer na parte superior, a gente escreve assim mesmo. Se tiver mais coisas que a gente gostaria que aparecesse escrita, sei lá, alguma coisa assim, a gente precisa usar essas chaves aqui, para indicar que tudo isso daqui está na parte superior, está elevado a tudo isso. No nosso caso, não vai precisar, é só o número 2 mesmo. Então, x elevado a 2 mais x menos 6. Esboce o gráfico de f de x. Então tá lá, nossa questão já está concluída, né? E agora a gente vai se preocupar, vamos supor que você digitou lá algumas questões já, eu digitei essa só de exemplo. E aí a gente está preocupado em tornar a coisa toda bonita. Vou fazer igual a gente fez com esse RR, que a gente teve algum trabalho para criar um comando novo, mas agora no decorrer dos textos a gente não vai ter trabalho de digitar /mathds r todas as vezes. Da mesma forma que a gente fez isso e simplificou, a gente vai fazer com cabeçalho também. Porque isso aqui a gente vai fazer uma vez só, vai ser um pouquinho complicado? Vai. Mas a gente precisa fazer uma vez só, porque aí depois a gente vai usar para todos os outros arquivos que a gente for escrever, entendeu? Então, nessa parte, a gente vai trabalhar com algumas ideias de tabular, tá? A gente vai fazer uma tabela e estruturar essa tabela bonitinho aqui. Então, para começar nossa tabela, begin, tabular.
E aí, quantas colunas essa tabela vai precisar? Eu imagino o seguinte, ó, nessa parte que você está vendo na tela, está escrito, né? Estudante, 2 pontos, aí tem um espaço para o estudante preencher o nome dele, e depois número, 2 pontos, espaço para ele preencher o número dele. Bom, eu preciso, para fazer isso, de pelo menos 4 colunas, então vou me basear nesse para escrever 4 colunas. Vou escrever como alinhado à esquerda, tá? É a letra L, aqui eu vou colocar 4 L's, e a gente vai começar a tabela ali e vai terminar aqui, em tabular. Bom, isso aqui tudo é uma linha apenas, aí eu vou pular a linha, no final dessa linha eu vou colocar barra, barra. Aqui a gente vai ter professor aparecendo, aí depois o nome do professor, depois a disciplina, depois o nome da disciplina. Então são 4 colunas também. Deixa eu estender um pouco mais aqui. Essa é a nossa segunda linha e essa é a nossa última linha. Estudante, aí vou deixar um espaço em branco, número, espaço em branco de novo. Pula a linha mais uma vez. Bom, só para a gente conseguir enxergar como é que está essa tabela, por enquanto, ela está só com uma coluna ali no caso. Então provavelmente vai dar erro. Não deu erro, mas ela não está estruturada ainda do jeito que a gente quer, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou separar essas colunas. E a gente separa colunas aqui usando essa letrinha E no tabular, tá? Então a primeira coluna vai estar escrito aqui professor, aí vai separar da segunda coluna onde está escrito o meu nome, que vai separar da terceira coluna onde está escrito disciplina, que separa da última onde está escrito o nome da disciplina, tá bom? Aqui em cima eu quero que continue uma coluna só, e aqui eu vou ter estudante, outra coluna, aí eu vou colocar um espaço em branco, essa coluna vai ficar em branco, aí vem número, espaço em branco, espaço para o número aqui também, beleza? Bom, agora nós temos 4 colunas, tanto nessa linha aqui, quanto nessa linha aqui. E ficou estranho desse jeito, porque essa primeira linha, ela está com uma coluna só. Então o LaTeX estranha. A gente precisa informar o LaTeX que essa linha, ela vai ter realmente apenas uma coluna. Ela vai ser multicolumn, multicolunas. Tá? São 3 espacinhos aqui no multicolunas. Ó, é um comando que é barra multicolumn, e aí tem 3 espaços aqui para a gente deixar. O que significa esses espaços? Ó, o último desses espaços é o texto que a gente quer que fique nessa coluna, que é a única. Tá bom? E esses 2 outros espaços é o seguinte, ó, como que vai ficar? Vai ficar centralizado esse texto? Vai ficar alinhado à esquerda, alinhado à direita? A gente tem que informar isso, e a gente informa nesse campo aqui do meio. Eu quero que fique alinhado à esquerda, então no meio aqui eu vou colocar um L, e aqui eu quero que aconteça o seguinte, eu quero que essa coluna, ela ocupe 4 colunas, ela ocupa o espaço de 4 colunas, tá? Então, o que está escrito aqui, nesse terceiro espaço, vai ser alinhado à esquerda e vai ocupar o espaço de 4 colunas. Agora eu teclo Ctrl Enter, e aí vai ficar tudo bonitinho de novo, não está aparecendo nenhum erro, tá bom? Então, beleza, já está praticamente pronta a nossa tabela. Só para você perceber como que está alinhado ali, eu vou colocar entre esses L's aqui, eu vou colocar esse símbolo, tá? Você consegue ele fazendo Shift barra para a esquerda, só para separar essas colunas, para você observar. Ó. As colunas separadinhas ali. Vou separar aqui do texto também, fica fácil de enxergar. Ó. Então aqui a gente tem esses L's. Por que que na primeira linha não apareceu? Porque essa primeira linha, que ocupa 4 colunas, ela está alinhada à esquerda e não tem barrinha aqui, tá vendo? Ó? Esse L não tem barra nem à esquerda nem à direita, mas se eu colocar aqui, vai aparecer. Olha lá. Tem uma barrinha agora à esquerda e à direita. Para a gente colocar barras, para a gente separar uma linha da outra, o comando é esse, ó, H-line, de linha, tá? Então eu vou colocar isso nessa linha, vou colocar em cima da coluna, nessa linha aqui e nessa daqui também. Não tem problema de ficar junto, tá? Com esse barra-barra. Esse barra-barra faz pular de linha e esse barra aqui é um comando. Então tanto faz, junto ou separado, vai funcionar do mesmo jeito. E aí, essa daqui é a estrutura da nossa tabela. Eu não vou deixar assim no final das contas, tá? Eu vou deixar bonitinho, sem essas separações todas. Isso aqui é só para a gente entender como é que está funcionando a estrutura ali. Aí é o seguinte, ó. Se a gente olhar para isso, você vai perceber que, sendo isso aqui uma folha 4, o espaço para o estudante escrever está muito pequenininho. Então, precisa ocupar um espaço maior aqui. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar esse espaço, tá? Acho que o espaço para o número está bom, mas para o estudante está meio pequeno para escrever. Como que eu faço para aumentar esse espaço aqui? Ó? Estudante está aqui.
A próxima célula depois dele é essa. Então eu vou colocar aqui barra H space. Eu vou colocar um espaço horizontal. Isso aqui funciona tanto para o H, que é o espaço horizontal, quanto para o V, que é um espaço na vertical. Eu vou deixar aqui H. Vamos ver se 10 centímetros está bom já. Ó, 10 centímetros passou o tamanho da folha ali. Não vai ficar legal, então eu vou colocar algo menor. Vamos tentar 8. 8 parece que está legal, mas ó, aparece um aviso aqui, né, de que ultrapassou a margem. Então eu vou deixar um pouquinho menor ainda, 7 centímetros. Que agora não apareceu nenhuma mensagem de erro. Parece que está ok o espaço para o estudante escrever aqui e tudo mais. Então, basicamente, está escrito ali o nosso cabeçalho. Tem algumas escolas que elas têm imagens, ela tem um logo, alguma coisa assim. Então, como é que eu coloco um logo? Vamos supor assim, você já fez a parte mais elementar aqui. Eu quero fazer o desenho, eu quero colocar o desenho da escola. Como é que eu faço? Primeiro, estrutura esse desenho para ele ficar redondinho, para ele ficar... Redondinho não, para ele ficar um quadrado, na verdade, para ficar fácil de você colocar ele ali. A sua escola provavelmente já tem um logo, mas eu vou usar esse site aqui, Free Logo Design, para criar um para a nossa escola Olaria de Barros Arcan. Vou colocar ela escrita de forma resumida aqui, é o OBA. Lógico, você vai pegar o que você tem, né? Eu estou criando aqui porque sim. Quando você digita seu e-mail, ele envia para o teu e-mail, ou você paga aqui, né? Daí é o seguinte... Eu vou fazer o upload da imagem, vou selecionar onde eu salvei ela no computador e a imagem está aqui, ó. É o que a gente acabou de criar. Vou modificar o nome dela, tá? Clico com o botão direito, Rename, e eu vou renomear para logo, tá? Só vai ficar assim, logo.png. Volto para o nosso arquivo principal e eu quero colocar esse logo aqui do lado esquerdo. Como é que faz? Para acrescentar mais uma coluna aqui, ó. Bom, eu tenho o nosso tabular aqui. Então, do lado esquerdo, eu vou acrescentar mais um elemento ali. Aqui vai continuar ocupando 4 colunas, tudo bem? E essas outras linhas, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor de enxergar. Essas outras linhas, elas vão começar a partir da segunda coluna agora, porque a primeira eu quero que seja uma imagem. Então, eu vou colocar a letra E, aqui e aqui em cima também, tá? Nessas 3 linhas. E o que eu quero que aconteça? Eu quero que aqui no início apareça a nossa imagem. Ó, do jeito que está escrito aqui, vou só escrever alguma coisa só para a gente testar, ver se está funcionando bem. Do jeito que está escrito aqui, olha como aparece, ó. Está escrito teste e está ocupando essas linhas. Beleza, está quase um quadradinho bonitinho aqui, né? Eu vou pegar agora e ao invés de ocupar muitas colunas, eu quero ocupar muitas linhas. O comando é multi-row. E esse multi-row a gente utiliza da seguinte forma. Ele também tem 3 espaços obrigatórios ali para a gente escrever. E no primeiro espaço eu vou dizer quantas rows, ou seja, quantas linhas eu quero ocupar. Eu quero ocupar 3 dessas linhas. Esse aqui do meio eu vou substituir por um asterisco, que significa assim, olha, o que eu estou colocando eu não quero que fique sobreposto. Eu quero que ele ocupe o lugar. Então ele vai ocupar o lugar e afastar. Tá? Se você colocar sem esse asterisco aqui no meio, ele simplesmente vai ficar em uma imagem em cima, e eu não quero que fique em cima do restante do texto, tá? Eu quero que ela ocupe o lugar. E essa imagem, né, que é o comando, ou se fosse um texto, no caso, que ocupasse várias linhas, é o que vai ficar escrito aqui nessa terceira parte do ambiente, que é o comandinho para adicionar a imagem, tá? É o barra include graphics, é a terceira opção aqui, ó, include graphics, onde eu vou dizer nesse campo opcional qual é o tamanho da nossa imagem. Eu quero ignorar isso por enquanto, vamos ver como é que vai ficar. E a gente vai dizer no campo obrigatório qual que é o nome da imagem. Aí você precisa informar que é o logo.png, tá? Como não tem nenhuma outra com o mesmo nome, não tem problema. Eu posso escrever só logo, por exemplo, e vamos ver se funcionou. Ah lá, ó. Nosso logo apareceu. Como eu não determinei o tamanho da imagem, olha só, ficou do tamanho original. Ela está grandona. Então eu vou ter que reduzir o tamanho dessa imagem agora. Colocar o campo opcional aqui da imagem, que é o comando para o tamanho, né? Vou tentar aqui 100 px, vamos ver se fica muito pequeno. Até que não está pequena, mas eu preciso dela ainda menor para esse exemplo aqui. Beleza, tá? Tem que lembrar que isso aqui é uma folha A4, tá? Então, vai ficar pequena? Vai, mas não vai ficar tão pequena a ponto de não conseguir ser lida. Então, para mim, tá bom assim. Eu vou reduzir só o tamanho aqui que ficou para o estudante preencher. E eu acredito que a gente está quase terminando. O estudante está com 7 centímetros para preencher ali o nome, vai ficar com 5.
Beleza, vai ter que dar jeito de caber o nome dele ali. Lógico, eu poderia fazer isso aqui ficar maior, passar as bordas aqui, tem várias outras formas de fazer. Só que eu estou tentando deixar certinho aqui, tá? E é o seguinte, para a gente finalizar, olha só essas linhas aqui por cima. Eu vou tirar as linhas de qualquer forma, tá? Mas vamos supor assim, você queria que ficasse com as linhas, menos essas linhas que estão aqui por cima. Como que faz para tirar essa linha? Aqui nesse comando ageLine aqui, né, no comando para ficar a linha horizontal, eu vou colocar cLine, que seria a linha a partir de uma determinada coluna. Eu não quero que ocupe desde a primeira coluna, eu quero que ocupe a partir da próxima. Então, a partir da primeira, eu acredito que seria 0, hífen, quatro colunas que existem, né? Vou testar aqui, não é certeza. Não é. É a partir da primeira mesmo. Ou talvez aqui seja campo obrigatório, não sei. Isso, é campo obrigatório. Então assim, ó, aqui está da primeira até a quarta. Eu quero que fique até... Percebe que essa última não foi preenchida, ó? Essa última linha não foi preenchida. É porque está errado aqui, vai até a quinta coluna mesmo, tá? Olha só, preencheu a quinta coluna. E eu não quero que comece na primeira, eu quero que comece na segunda coluna. Olha lá, aquela primeira linhazinha, ela some, tá? Então, vai sumir essa primeira parte da primeira coluna e vai até a quinta. O comando é esse, tá? É o cLine. Eu faria a mesma coisa aqui. Ficaria da segunda até a quinta linha. E a linha de baixo também ia sumir aqui, ó. Sumiu. Ficou só o logo. E aí aqui do lado direito ficou o que a gente já tinha escrito anteriormente. Mas como eu já falei desde o início, eu não vou deixar esse monte de linhas aparecendo, porque eu acho que fica feio, tá? Então eu vou tirar esse cLine agora, esse ageLine, esse aqui também. O que mais? Esse aqui também. Ó, sumimos com as linhas horizontais e eu vou sumir com as verticais agora. E pronto, a gente tem o cabeçalho ali, tá? Escola Estadual Olaria de Barros Arcan. Aí meu nome, o nome do estudante ficaria aqui embaixo. Eles estão acostumados com alguma coisa para preencher, né? Então, eu posso pensar num underline aqui para eles preencherem onde aparece o nome. A gente pode fazer isso também, ó. Antes do comando ageSpace aqui, que dá 5 centímetros, eu posso colocar um underline. Porque aí, underline significa sublinhado. Se você não lembra desse comando, dá uma assistida nesse vídeo que está aparecendo aí no card em cima. Eu ensino como fazer sublinhado, como fazer itálico, negrito, algumas coisas assim, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou alinhar dois comandos, esse underline e um ageSpace aqui também, para ficar, vamos ver, 2 centímetros, se fica legal para ele preencher aqui. Isso. Aí ele vai ter o nome dele para preencher e o número. E aí a gente vai editando o pouco que a gente quiser aqui. Eu quero colocar isso aqui em negrito, por exemplo. Selecionei tudo isso, Ctrl B, né? Ou então /TextBF no início. E aí a parte de cima, que é a escola, fica em negrito. Dá para colocar em caixa alta, dá para colocar esse daqui em negrito também. Disciplina, estudante e o número, só para chamar mais atenção. Aí você percebe que eu mal ligo para como fica o código aqui do lado esquerdo, né? Porque meio que não interessa muito como ele fica. Desde que a gente entenda o que ele está fazendo, como está acontecendo aqui desse lado, não tem problema o lado esquerdo ali, né? Eu fico deixando assim para ficar mais fácil de a gente enxergar. Aí é o seguinte, ó. Igual está escrito na folha, eu quero que esse lista de exercício tenha destaque também, e eu quero que a data fique alinhada à direita. Então, para a data ficar alinhada à direita, a gente vai começar um begin, flush right, ou right flush, eu nunca sei a ordem, vou tentar flush right, end, flush right. Isso, está alinhado à direita ali, e eu quero que lista de exercício fique grande, então eu vou escrever aqui um comandinho, que é para aumentar o tamanho dessa fonte, é o huge. E aqui no final eu não quero que continue gigantesco para baixo, então vou colocar um barra normal size. Aí vai ficar grande, só escrito lista de exercício ali. E eu quero que dê um espaçamento vertical de 1 centímetro até começar essa lista de exercício de fato. E aí, beleza, já está bem parecido com o que eu gostaria de resultado. Aí você pode alterar o que você quiser alterar aí e tal. Algo legal é colocar o nome da cidade. Até quando for fazer prova, ou lista de exercício, ou qualquer coisa semelhante, já fica organizadinho assim. Eu acho que é algo interessante de fazer, né? A lista de exercício utilizando isso.
Espero que você tenha gostado aí. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, beleza? E eu tô doido para publicar aqui também uma forma que eu encontrei assim de você escrever em Python para fazer listas de exercícios, por exemplo, de equação de segundo grau. Você escreve quais são as raízes e aí ele mesmo, o próprio programa, já escreve todo o texto necessário para você produzir sua lista de exercício. Então eu tô doido para falar sobre isso com vocês aí. Não é difícil de fazer. É entender um pouquinho de Python e um pouquinho de LaTeX, já dá para colocar em prática aí. Nos próximos vídeos vai ter isso, tá? Então se inscreve se você quiser saber mais. Muito obrigado aí por ter assistido até o final. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.